Olha, a cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, deve liberar parte do comércio e serviços a partir desta terça-feira. A flexibilização se deu por meio de um decreto do prefeito Duarte Nogueira, do PSDB, que gentilmente nos atende agora para comentar essa decisão. Tudo bem, prefeito? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago. Bom dia, Karina. Prefeito, de que maneira o senhor pretende flexibilizar a situação aí na cidade, por mais que haja casos? Enfim, de que forma haverá uma disciplina para que o comércio aos poucos volte a reabrir? Nós manteremos as restrições de distanciamento social e as regras por área econômica, por área de atividade, até o próximo dia 11 de maio, que é a data que coincide, inclusive, com as restrições já em vigência do próprio decreto estadual. Depois, nós vamos cadenciar essas adequações a cada 2 semanas, para o dia 25 de maio até o dia 8 de junho. De que forma? No dia 11 de maio, nós pretendemos começar a adequar as atividades de comércio com lojas de até 800 metros quadrados, com a densidade de ocupação por cliente para cada 10 metros quadrados uma pessoa, a obrigatoriedade do uso de máscaras, de disponibilidade de água, sabão, álcool gel e o regramento tanto interno quanto externo dos estabelecimentos de responsabilidade dos seus gestores. Ao lado disso, nós vamos manter as escolas fechadas até o dia 31 de maio, podendo avaliar a sua abertura a partir de junho. E shopping centers, lojas de maior tamanho, a partir de 25 de maio. E mantendo as restantes das atividades hoje restritas, como parques, a nossa ciclofaixa de lazer, igrejas, templos, encontros com assembleias de pessoas, só a partir do dia 8 de junho. Essa é basicamente a média em cada etapa de 2 semanas daquilo que a gente tem chamado de adequação cadenciada aqui na cidade de Ribeirão Preto. Prefeito, antes de passar para os nossos comentaristas, qual é a situação da doença aí na cidade? Como é que está em relação ao número de casos e também a situação das UTIs, principalmente aí na cidade? Nós temos hoje confirmados 259 casos, 7 mortes. E por Ribeirão Preto tem 703 mil habitantes, nós estamos com 1 morte para cada 100 mil habitantes. A capital, São Paulo, está com 9 mortes para cada 100 mil habitantes. O estado me parece alguma coisa como 2 ou 3 a cada 100 mil pessoas. Nós estamos com os nossos leitos de UTI separados para Covid, numa média de ocupação de 17% a 20%, portanto, uma média de desocupação de 83% a 80%. Temos EPIs para os nossos profissionais de saúde, de todas as nossas estruturas assistenciais, para mais de 30 dias em estoque, e a nossa curva de dobra de casos, ela tem sido, em média, a partir do 100º caso, que foi na primeira semana de abril, uma média de mais de 2 semanas para a dobra do número de casos, ou seja, de 100 para 200 e agora 259 no dia de ontem. Portanto, nós estamos com uma curva bastante estável, linear, sem grandes surpresas. Ao lado disso, além do Instituto Adolfo Lutz, foi credenciado aqui em Ribeirão Preto para fazer exames do Covid, o laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e agora o Polo Tecnológico Superaparque da nossa cidade. Então, nós estamos com uma capacidade bem tranquila de realização de testes, principalmente aqueles que são suspeitos, e ao mesmo tempo, a Secretaria de Saúde, através de um trabalho organizado pelo Comitê Técnico de Contingência do Covid-19, que é coordenado pelo secretário da Saúde, inicia essa semana um trabalho de realização de testes para identificar dentro da nossa população os vestígios já de vírus, né, a chamada cicatriz
do código genético do Covid-19 em pessoas, para a gente já estabelecer se já há um nexo causal entre aqueles que já tiveram a doença e aqueles que poderão ter a doença dentro de critérios estatísticos e científicos que os especialistas vão realizar. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, pergunta agora de Augusto Nunes. Você, Augusto. Bom dia, prefeito, é um prazer revê-lo, mesmo à distância. Eu queria, antes de fazer a pergunta, registrar que o prefeito Duarte Nogueira, quando deputado, ele criou uma das melhores definições do PT que eu conheço, que eu vivo citando e dando crédito. Ele disse que o PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. Essa frase mostra que o prefeito tem uma ótima cabeça, e eu queria saber o seguinte: quantos leitos de UTI havia em Ribeirão Preto quando a pandemia chegou à cidade e quantos foram providenciados de lá para cá, prefeito? Bom dia, Augusto Nunes. Prazer poder participar nessa manhã com você. Você sabe a estima e admiração e respeito que tenho pelo seu trabalho como jornalista. Nós temos em Ribeirão Preto 2.580 leitos hospitalares da rede privada e da rede pública. A rede pública tem um pouco mais, 1.500 leitos, e a rede privada alguma coisa como na ordem de 1.000. Num total de 340 UTIs, leitos de terapia intensiva. Agora, no período da Covid-19, nós já conseguimos ampliar para mais 100 leitos, além dos 340, para Covid-19, como se fosse um pulmão de segurança para a eventual necessidade de internação de casos mais complexos. Na semana que vem, eu vou inaugurar um hospital aqui da cidade, o Hospital Francisco de Assis, para 30 leitos de retaguarda, e esses 30 leitos de retaguarda vão desinternar em outros leitos de mais alta complexidade, para também liberar mais vagas na eventualidade de necessidade de uso, se houver um aumento de casos. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, Augusto Nunes, uma das nossas unidades de pronto atendimento, a UPA da Avenida 13 de Maio, como centro de referência do Covid-19. Ela foi estabelecida como referência a partir do dia 1º de maio. Então, nós estamos há 4 semanas, hoje é dia 28 de abril. Nesse período, mais de 1.500 pessoas passaram por lá. E dessas 1.500 pessoas, 87% eram de casos leves, linha vermelha, e foram direcionadas para suas residências pelos médicos e pelos enfermeiros e atendentes. 9% casos de média complexidade, receberam dispensação, medicamentos, analgésicos, remédios em geral, e também foram para suas casas. 4% desse contingente, esses sim, apresentaram gravidade, principalmente de dificuldade respiratória, febre, dores e outros sintomas. Foram direcionados para dentro da unidade, alguns foram para os respiradores e outros foram diretamente referenciados para a estrutura hospitalar. Então, todos esses indicadores, o centro de referência do Covid, o número de casos notificados e positivados, a questão da disponibilidade de leitos, testes, todo esse conjunto de variáveis de informações são dioturnamente monitorados para que a gente possa verificar o nível de segurança, de estabilidade epidemiológica, de disponibilidade assistencial, para a gente não correr risco aqui em Ribeirão Preto no tocante a cuidar da nossa população. Prefeito, rapidamente para fechar, Rodrigo Constantino, dos Estados Unidos, faz a última pergunta para o prefeito Duarte Nogueira. Constantino. Bom dia, prefeito. Os números que o senhor apresenta parecem que realmente Ribeirão Preto tem uma folga muito grande, tá? Com uma curva contida, tem excesso de leito, né? Pelo menos por enquanto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: não dá para abrir antes? Como é que está o impacto na receita? Tem uma estimativa já da perda de arrecadação, da queda de atividade e aumento de desemprego no município? Bom dia, Rodrigo Constantino. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Você tem que ficar com o olho no peixe e o outro olho no gato, para que você tenha uma visão de qual vai ser o seu impacto de decréscimo de receitas. Nós estamos estimando alguma coisa na ordem de 20%. Até o fechamento do mês de abril, nós ainda mantivemos com uma pequena perda de receitas as questões de ICMS. A questão de ISS
IPTU, ITBI e outros impostos municipais, nós vamos ter condições de ver agora, a partir do mês de maio, qual foi o comportamento. E de fato, toda essa, vamos dizer, não tranquilidade, mas esses números menos desconfortáveis são devidos às decisões que nós tomamos antes até do que foi decidido pelo governo do estado. Nós fechamos as escolas, nós baixamos o decreto de calamidade pública 2 ou 3 dias antes do que o próprio governo do estado e mantivemos um regime de distanciamento social grande. A população entendeu num primeiro momento, agora está havendo um pouquinho de relaxamento, mas eu acho que aquela cautela que foi possível para nós podermos adotar o distanciamento no início, para evitar o rebote do R0, para que um contaminado contaminasse 2, 3 ou 4 pessoas, isso reduziu bastante. Tanto é que você viu que eu apresentei aqui, a nossa dobra de casos positivos está se dando há mais de que 2 semanas, o que é um número extremamente satisfatório, o que demonstrou que nós abaixamos a curva da epidemia e estamos conseguindo garantir boa assistência sem colapso na ponta da nossa estrutura assistencial, inclusive nos leitos de alta complexidade, nos casos de terapia intensiva. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Bom dia a todos, boa semana a vocês.